Ele é o nosso novo Capitão América. Hoje aqui no Kryptonita você fica sabendo um pouco da história de Sam Wilson e como ele se tornou um dos maiores heróis da América nos quadrinhos. Roda a vinheta. Vai ser bem legal. O visual do herói foi baseado no jogador de futebol O.J. Simpson e ele foi criado por Stan Lee e Jenny Colan nas histórias do Capitão América em 1969. Samuel Wilson teve uma infância muito difícil no bairro onde nasceu, no Harlem, em Nova York. Por que eu falo teve uma infância difícil? Logo quando moleque ainda, ele trabalhava como assistente social, mas ele sofria muito racismo, isso deixava ele muito triste. E ele também perdeu os pais muito jovem. O pai dele, que era pastor, acabou morrendo tentando separar uma briga lá no bairro, e a mãe morreu alguns anos depois, baleada durante um assalto. O Sam também tinha dois irmãos, o Gideon Wilson, que mais tarde, quando cresceu, virou pastor, assim como seu pai, e a Sarah Wilson. A Sarah, inclusive, tem grande importância na série Falcão e Soldado Invernal, mas o Gideon, infelizmente, não apareceu. I'm back. Sarah. Porém, depois de perder os seus pais e viver uma vida difícil e pobre, o Sam deixa a raiva e a fúria tomar conta dele e ele acaba se tornando um criminoso conhecido como Snap. Você devia ficar muito envergonhado. E trabalhando pra máfia, ele começou trabalhando lá na sua cidade de Nova York, depois ele foi pra Los Angeles e depois ele foi pra onde? Adivinha? O Rio de Janeiro continua lindo. Sim, ele foi fazer lá suas mafiosidades na cidade do Rio de Janeiro e foi lá que ele encontrou o seu fiel escudeiro, o Red Wing, também conhecido como Asa Vermelha, que é o pássaro que acompanha o Falcão em suas aventuras mais tarde, né? No universo cinematográfico da Marvel, o Red Wing faz parte do equipamento do Sam, né? É uma asinha tecnológica lá, mas nas HQs é um falcão mesmo, é o bicho falcão. Vale lembrar que desde pequeno, Sam Wilson gostava de pássaros, ele tinha um pombal lá no bairro dele, criava pombo. Eu não ouvi o que eu ouvi? Só que voltando do Rio de Janeiro, o avião dele caiu e ele foi encontrado por ninguém mais, ninguém menos que o Caveira Vermelha, que falou: esse cara aqui vai ser meu aliado. Então o Caveira Vermelha, que é muito inimigo do Capitão América, pra quem não sabe, usou o cubo cósmico para dar um poder pro Falcão, que não era Falcão ainda, era Sam Wilson. O poder era esse? Ficar invisível? Não! Ficar super forte? Tampouco! Ele deu o poder do Sam Wilson se comunicar com o Asa Vermelha, com o Falcão. Ele conseguia entender o que o Falcão falava, pensava. Que vergonha, hein? Que papelão! Depois disso, Sam Wilson treinou muito para ser um grande lutador exímio no combate corpo a corpo e bater de frente com o pior inimigo do Caveira Vermelha, o Capitão América. E foi isso que aconteceu. O Falcão foi tentar enfrentar o Capitão América, só que lá, depois da batalha, o Capitão América fez o inesperado. Acabou trazendo o Sam Wilson pro lado dele, falando que ele, o Capitão América, era o verdadeiro herói e o Caveira Vermelha era o vilão da história. E os dois juntos foram derrotar o Caveira Vermelha. A partir daí, Sam Wilson passou a atuar como um grande ajudante do Capitão América, se transformando, aí sim, no Falcão. Que satisfação, aspira. Nos quadrinhos, ele acabou mudando de uniforme várias vezes, mas o melhor e mais conhecido de todos foi o uniforme que o Pantera Negra conseguiu fazer pra ele, que é um uniforme resistente que foi construído em Wakanda, né, com as asas lá. O uniforme chegou a ser destruído algumas vezes, mas eles sempre davam um jeito de reconstruir esse uniforme do Falcão. Ele trabalhou muito tempo como ajudante do Capitão América, depois trabalhou com a SHIELD e, é claro, foi um vingador, é óbvio. Mas como ele se tornou finalmente o Capitão América nos quadrinhos? Ah, não tenho a menor ideia. Nos quadrinhos, isso aconteceu em 2014. Na história, o Steve Rogers vai perdendo o efeito do soro do super soldado em seu corpo e vai envelhecendo muito rápido. Quando o Steve Rogers vê que ele não consegue mais lutar com a mesma ênfase de antes, ele acaba entregando o manto de Capitão América e o escudo para o seu amigo e parceiro Sam Wilson, que merecia, vai. Como Capitão América, uma das primeiras missões de Sam Wilson foi acabar com a organização terrorista Hydra, também conhecida como Hydra, fale como quiser, e ele também fez uma coisa que o Capitão América chegou a fazer
alguns anos mais cedo, que foi não atuar mais tanto junto com o governo. Ele acreditava que os Estados Unidos mereciam um Capitão América socialmente mais ativo, para ajudar mesmo a população, e aí muita gente criticou ele, mas muita gente também ficou do lado dele. E ele foi um Capitão América que sempre ajudava os outros, assim como ele fazia quando ele era criança, que ele era assistente social. Parabéns! Campeão, você é campeão! E depois que virou Capitão América, o Sam Wilson passou o seu manto de Falcão também para outro personagem que também aparece na série Falcão e Soldado Invernal, que é o Joaquim Torres. Nos quadrinhos, a origem dele é um pouco diferente. Ele também é um mexicano imigrante dos Estados Unidos, e nos quadrinhos ele recebe experimentos genéticos do personagem Dr. Karl Malus e se transforma em um híbrido falcão e humano, ganhando até asas e fator de cura. O Joaquim Torres consegue se comunicar também com o pássaro do Sam Wilson, o Asa Vermelha, e a partir daí eles começam uma amizade, e foi por isso que o Sam Wilson acabou dando o crédito de Falcão para o Joaquim Torres. E no MCU, o personagem é vivido por Anthony Mack desde Capitão América 2, O Soldado Invernal, onde ele é um ex-militar da Força Aérea que trabalha como conselheiro para soldados que sofrem de estresse pós-traumático. Só que ele decide voltar à ativa com equipamento de voo experimental para ajudar Steve Rogers a enfrentar a Hydra e o Soldado Invernal. Sam Wilson. Steve Rogers. Eu imaginei que fosse. Bom, depois disso a gente já sabe, ele aparece como Falcão em Vingadores, a Era de Ultron, onde no final do filme ele entra pros Vingadores, também tem uma aparição muito engraçada em Homem-Formiga. Primeiro, eu sou muito seu fã. Obrigado. Agora, quem é você? E é claro que aparece também Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E é no final de Vingadores Ultimato que a gente vê, finalmente, o Sam Wilson recebendo o escudo da mão do velho Steve Rogers, agora para ser o próximo Capitão América também no universo da Marvel, no cinema e na TV. Qual a sensação? Como se tivesse outro dono. Só que ganhou o protagonismo mesmo em 2021 na sua própria série Falcão e Soldado Invernal. A série coloca uma discussão racial muito importante em jogo, mostrando pra gente que sim, o Sam Wilson merece e é o personagem ideal para ser o próximo Capitão América. Eu não sei você, mas eu gostei muito da escolha do próximo Capitão América. Eu acho que o Sam Wilson vai mandar bem como o nosso querido herói. E você gostou? Deixa aqui nos comentários, não esqueça de deixar o like no vídeo. Ah, e vai se inscrever lá no meu outro canal, o Zen Geek, o link tá aqui na descrição. É um canal onde toda semana, toda sexta-feira, tem um vídeo novo falando das informações do mundo geek, do mundo pop, do mundo do entretenimento da última semana. Tá bem legal, tá bem engraçado os vídeos lá. Semana passada eu falei sobre o Homem-Aranha 4. Então dá uma passada lá no Zen Geek e se inscreve também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Kryptonita.